Entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. Amém? Hoje nós vamos falar, queridos, sobre alegria. O tema dessa mensagem é alegria inabalável. O Senhor me deu essa mensagem há alguns meses atrás. E aqui durante a pregação de manhã, sexta-feira, ela citou a alegria, ela citou a característica de nós portarmos a alegria, a característica que é inerente ao povo de Deus. A gente declara, né? Nós somos o povo mais feliz dessa terra. E a alegria é um substantivo feminino. Peraí que eu vou pedir ajuda aqui ao universitário, que o celular não é meu. Como é que gira essa tela em nome de Jesus? Que essa letra está muito pequena. Meu celular está aí, ó. Gira aí a tela, irmão. Alegria aponta para um estado de satisfação. Alegria aponta para um estado de completude. E alegria também é, como nós acabamos de ler aqui, um fruto do Espírito. Eu tenho um aplicativozinho da Bíblia no meu celular e eu pesquisei a palavra alegria. E de acordo com esse aplicativo, a palavra alegria é mencionada na Bíblia Sagrada mais de 200 vezes. Então a alegria também é muitas vezes um conselho que nos é dado na palavra, um princípio, e como eu já citei, a alegria é um fruto do Espírito. E nessa noite nós iremos meditar de forma mais profunda em uma mulher que tinha a alegria que deve ser cultivada em nossas vidas. Uma mulher que tinha uma alegria que não era restrita às suas circunstâncias, uma alegria que não estava limitada. Amém, irmão. O mundo gira e a gente se vira. Uma alegria que não estava limitada à sua vivência. Uma alegria que de fato era inabalável. A alegria não é somente uma opção de vida. Em diversos trechos da Bíblia, a alegria é uma ordem. Tem um determinado trecho bíblico que diz: alegrai-vos, outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Em um sentido mesmo de ordenança, em um sentido de algo que precisa ser vivenciado por nós. E é tão difícil nós termos muitas vezes uma vida constante de alegria. Porque nós confundimos a alegria ao sentimento. E nós somos seres, enquanto corpo, enquanto carne, não no sentido carne pecaminosa, né? Mas corpo aqui, ser humano. Nós temos sentimentos. E o fato de nós sermos conhecidos como o povo mais feliz da terra, o fato de nós precisarmos cultivar em nós uma alegria que não se abala, não vai nos tornar ilesos muitas vezes a sentimentos de tristeza, a dores, a sofrimentos. Mas a alegria, meu querido, acima de tudo, é uma decisão. Viver uma vida de alegria é uma decisão. Todos os dias nós podemos decidir se nós iremos sucumbir às lutas, aos dores, aos sentimentos contrários que são gerados pelas adversidades, ou se nós iremos olhar para Cristo, o autor da nossa fé, o motivo da nossa alegria, e permaneceremos em alegria. A palavra ela é dividida em Novo e Velho Testamento. E nós podemos encontrar a menção à alegria tanto no Velho como no Novo Testamento. Eu vou citar aqui para vocês alguns trechos rapidinho e vocês não precisam abrir. Mas Filipenses 4:4, 1 Tessalonicenses 5:16, João 15:11, Neemias 8:10, a alegria do Senhor é a nossa força, Romanos 15:13. E a alegria que nós devemos cultivar, ela é uma alegria, você vai gravar aí, que não se baseia em aspectos lógicos. Em segundo lugar, não é condicionada às circunstâncias. E em terceiro lugar, não está limitada à visão do momento. Abra sua Bíblia lá em 2 Reis, capítulo 4, e nós iremos encontrar a narrativa do texto que vai embasar essa mensagem, amém? 2 Reis 4, a partir do versículo 8, vai nos falar sobre uma mulher
E é essa mulher que vai nos ensinar esses princípios sobre uma alegria que não se abala, sobre uma alegria que é uma decisão, sobre uma alegria que é estável, que é constante. 2 Reis 4, a partir do versículo 8, leia junto comigo aí. Um dia, Eliseu foi a Sunem, onde vivia uma mulher rica, que lhe ofereceu com insistência uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por aquela cidade, ele parava para visitá-la e comer alguma coisa. Certa vez ela sugeriu ao seu marido: olha, eu sei que essa pessoa que sempre nos visita é um santo homem de Deus. Portanto, vamos construir para ele no terraço um quarto de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. Desse modo, sempre que passar por nossa casa, ele poderá se hospedar nela. Um dia, quando Eliseu chegou a essa casa, subiu ao seu quarto e deitou-se para descansar um pouco. Mandou seu servo Geazi chamar a mulher sunamita. O moço a chamou e assim que ela chegou, Eliseu mandou Geazi dizer-lhe: tu tens sido generosa e nos proporcionado muitos benefícios. O que poderíamos fazer por ti? Gostaria que eu intercedesse por ti junto ao rei ou ao comandante do exército? Diante do que ela respondeu: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Em primeiro lugar, nós iremos meditar acerca de uma alegria inabalável que não está baseada em aspectos lógicos. E aqui, em primeiro lugar, eu quero falar para você sobre contentamento. Repita aí bem alto. Contentamento. Mais alto ainda. Isso aí, as crianças dando show. Quando nós olhamos para o versículo 13, nós vemos uma mulher contente com o que vivia, contente com a sua realidade. O final do versículo 13 diz: eis que vivo em paz entre o meu próprio povo. Essa mulher fez, muito provavelmente, o que nenhum de nós, no lugar dela, iríamos fazer. Mas aquela mulher, ela fez o que talvez nenhum de nós iríamos fazer. O profeta, a figura do Senhor sobre a face da terra. O profeta era o elo de ligação ali em seus dias entre o povo e Deus. E o profeta chega para ela e pergunta: o que é que a gente pode fazer por você? A gente pode interceder por você junto ao rei? O que é que eu posso fazer por você? Você tem sido tão generosa para comigo. E em outras palavras, aquela mulher olha e diz: não, eu não preciso de nada. Eu vivo em paz aqui entre o meu próprio povo. Aquela mulher era uma mulher contente. Ela alimentava em seu coração contentamento. E se nós queremos frutificar, se nós queremos gerar em nós, se nós queremos cultivar uma alegria que não se abala, que não está baseada em aspectos lógicos, nós precisamos também aprender a desenvolver o contentamento. Em segundo lugar, essa mulher era uma mulher satisfeita. Lá na frente a gente vai ver que Geazi chega para Eliseu e ele diz: meu senhor, ela não tem filhos. O que falta a essa mulher é muito bem sucedida. Muito provavelmente ela é bem casada. Ela vivia em paz com a sua vizinhança. Ela é contente, ela é satisfeita, mas ela não tem filhos. E sabe, queridos, a gente considera filho bênção, herança, mas no contexto aqui dessa mulher, culturalmente, as pessoas que não tinham filhos, elas eram vistas pela sociedade como alguém cujo Deus tinha direcionado uma maldição, como alguém cujo Deus tinha direcionado um juízo. Alguém que não tinha tido filhos por causa de uma maldição do Senhor, por causa de um juízo do Senhor. E essa mulher nos ensina a não fazer das faltas das nossas vidas o centro das nossas vidas. Essa mulher, ela cultivava o sentimento de satisfação. Ela era vista pela sociedade, muito provavelmente por alguns, com olhos acusadores, com dedos apontadores, com olhos de julgamento. O que foi que ela fez para não receber filhos? Quando Deus queria
lançar juízo e maldição sobre um povo, ele secava, ele fechava a madre das mulheres. E essa mulher tinha tido a sua madre fechada, mas por um propósito muito maior, que nós vamos ver daqui a pouco. Mas ela não fez com que a sua falta, com que a dor, com que a ausência ficasse acima da sua alegria, ficasse acima do seu contentamento, ficasse acima da sua satisfação. Muito provavelmente, se hoje nós estivéssemos diante de alguém que é um protótipo da figura de Deus, e esse alguém nos perguntasse o que você quer fazer, nós pediríamos inúmeras coisas. É ou não é, gente? Eu pediria muita coisa. Mas a maior prova de que a ausência, de que a falta dessa mulher não era o foco, o centro da sua vida, é que quando Eliseu pergunta o que lhe falta, o que você precisa, ela não menciona um filho. Ela não pede de cara um filho. E essa mulher nos ensina muito mais do que nós pensamos que ela pode nos ensinar. Sobre contentamento, sobre satisfação, mas também sobre não fazer das nossas faltas, das aparentes ausências, daquilo que nós ainda não temos, o centro das nossas vidas. Não fazer da dor, ela era muito provavelmente aqui, ela estava numa condição de esterilidade. Ela não fez da dor da esterilidade o motivo, a razão, o centro da sua vivência. Ela era feliz, ela era contente, ela era satisfeita. E em terceiro lugar, aqui dentro desse aspecto, eu quero falar para você sobre gratidão. Se nós queremos cultivar em nós uma alegria que não se abala, que não está restrita à lógica humana, porque humanamente falando, a falta de um filho deveria gerar naquela mulher muito rancor. Pense aí, quem conhece um pouco mais da palavra, qual era o posicionamento de Raquel, esposa de Jacó, quando ela percebeu que Deus não lhe concedeu filhos? Ela clamava: dai-me filhos, senão eu vou morrer. Mas em nenhum momento nós vemos essa mulher sair do equilíbrio, porque a alegria dela era uma alegria que não se abalava, era uma alegria baseada em uma decisão e gerava nela gratidão. Nós precisamos aprender, meus queridos, a sermos mais gratos. Tantas coisas Deus já tem nos dado, tantas coisas Deus já tem feito por nós, mas em nossa humanidade, em nossa raça, nossa linhagem adâmica, nós insistimos em atentar para o que ainda falta. Nós insistimos em atentar para o que Deus ainda não fez. Nós insistimos em atentar para o que nós ainda não temos, quando nós já recebemos do Senhor tantas e tantas coisas. Sobretudo, meus queridos, nós precisamos olhar para o que já foi feito na cruz do Calvário. Sobretudo, meus queridos, nós precisamos nos lembrar das palavras de Jesus, que diante da euforia dos discípulos por viver o propósito, por expulsar demônios, por ver ali pessoas sendo curadas, e eles chegaram para Jesus e disseram: os demônios estão se submetendo a nós. E Jesus olha para eles e diz: alegrem-se, mas alegrem-se acima de tudo, porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. Esse precisa ser o maior motivo pelo qual já somos gratos, contentes e satisfeitos. Os nossos nomes estão escritos no livro da vida, não por mérito nosso, mas por causa do que Cristo já fez. A mulher que a Bíblia não revela o nome, ela só é chamada de sunamita. Ela nem tem o seu nome revelado, mas ela nos ensina muito mais do que nós imaginamos. Dentre tantos aspectos, nós podemos estabelecer uma relação entre o seu contentamento, a sua satisfação, apesar das situações difíceis, apesar das ausências, apesar das dores. E muitas vezes a gente canaliza o motivo da nossa alegria para coisas, para matéria que se corrompe, que a traça rói, que a traça corrói, que um dia vai passar, que vai ficar aqui. Quando na verdade o motivo da nossa alegria precisa estar direcionado para Cristo.
E uma vez que Cristo for o motivo da nossa alegria, nós abriremos as nossas bocas para verbalizar e declarar o que está escrito em Salmo 23:1. O Senhor é o meu pastor, Ele não me falta. Ainda que eu viva um cenário de ausências humanas, ainda que eu viva um cenário de dores, de julgamento, ainda que eu viva um cenário desfavorável de acordo com a minha cultura, de acordo com os meus dias, mas eu tenho o Senhor, e uma vez que tenho o Senhor, Ele não me falta. Uma vez que tenho o Senhor, de nada eu tenho falta. As traduções convencionaram: o Senhor é meu pastor e nada me faltará, mas quando a gente vai para o texto original, o significado é esse: Ele não me falta, de nada eu tenho falta. Contentamento em Jesus, contentamento na pessoa de Cristo, gratidão e satisfação, porque Jesus é tudo o que nós precisamos e Ele é o motivo da nossa alegria. Em segundo lugar, uma alegria inabalável não está condicionada às circunstâncias. Se nós formos lá para o versículo 26, nós vamos ler aqui outra parte do versículo do texto, outra parte da história dessa mulher. E depois do que nós acabamos de ler, Geazi chega para o profeta e diz: olha, profeta, ela não tem filhos. Essa é a falta dessa mulher. Essa é a ausência dessa mulher. Isso é o que lhe falta. E aí o profeta olha para ela e diz: daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai estar com seu filho nos braços. Daqui a 1 ano eu vou voltar e você vai ter recebido seu filho. E aí, de fato, a palavra do Senhor, através da vida de Eliseu, se cumpre. Essa mulher dá à luz, ela se torna mãe. Aquela criança é instrumento de Deus para tirá-la de um cenário culturalmente de vergonha e promovê-la a um lugar de honra. No lugar da vergonha daquela mulher, o Senhor traz honra sobre a vida dela através do nascimento daquela criança. Mas como nós, essa mulher não estava ilesa de dores, de lutas, de adversidades, de circunstâncias, de dias ruins e dias maus. E aqui no versículo 26 a gente vai ver que o dia mau também chegou na vida dessa mulher. 2 Reis 4, nós já estamos, no versículo 26. Corre, pois, ao encontro dela. Perdão, gente, a partir do versículo 14. Eu anotei o capítulo errado. Versículo 14. Mais tarde, entretanto, Eliseu perguntou a Geazi: o que poderíamos fazer em favor dessa mulher? E Geazi respondeu: bem, ela não tem filho, seu marido já é bastante idoso. Então solicitou-lhe Eliseu: vai e chame-a de novo. Geazi foi e a chamou, e ela chegou até a porta, e Eliseu lhe declarou: por volta dessa época, no ano que vem, terás um filho nos braços. Contudo, ela ponderou: não, meu senhor, não iludas a tua serva, ó homem de Deus. Queridos, eu não sei você, mas eu olho aqui para essa resposta dessa mulher e eu vejo uma mulher de dores. Sabe quando a gente sofre tanto que fica calejado? Que, como a gente diz, as costas enlarguecem. Essa mulher responde a ele: meu senhor, não me iluda. Por favor, não me iluda. E aí a gente vai ver o que acontece aqui. Versículo 17. Entretanto, assim como Eliseu lhe afirmara, a mulher sunamita engravidou. E no ano seguinte, no tempo certo, deu à luz a um filho. Quando o menino já estava crescido, saiu um dia com seu pai, que estava com os ceifeiros. Então ele gritou ao pai: minha cabeça! Ai, que dor de cabeça. O pai imediatamente rogou a um servo: leve-o até a sua mãe. Este o tomou e o levou à sua mãe. O menino ficou no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu, deitou sobre a cama do homem de Deus e depois de fechar a porta se foi. Mandou chamar o marido e suplicou: manda-me, pois, um servo com uma jumenta. Vou depressa à casa do homem de Deus e logo volto. Indagou-lhe o marido: por que vais ter com ele hoje ainda?
Não é neomênia, dia de lua nova, nem Shabat, sábado. Mas ela, despedindo-se, lhe disse: Shalom, fique em paz. Então ela mandou selar a jumenta e ordenou ao servo: conduz-me depressa e não pare no caminho, senão quando eu te mandar. Ela partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Assim que ela o avistou de longe, o homem de Deus alertou seu servo Geazi: ali vem chegando a sunamita. Corre, pois, ao encontro dela e diga-lhe: está tudo bem? Como está teu marido e como está teu filho? E ela respondeu a Geazi: Shalom, tudo em paz. Se eu não falasse mais nada, eu acho que você já tinha entendido todo o contexto dessa mensagem. Diante da pior dor da vida de uma mãe, que é perder o seu filho, essa mulher foi estável. Ela foi estável porque a sua alegria não estava condicionada às circunstâncias. Ela foi estável porque a sua alegria não era baseada na lógica humana. E diante da morte do seu filho, ela conseguiu manter-se estável. Queridos, só quando nós cultivamos uma alegria centrada na figura de Cristo, é que diante dos vendavais, adversidades e lutas, momentos de dores nas nossas vidas, nós conseguimos nos manter de pé. Nós conseguimos nos manter estáveis. E sabe o que é que mais me impressiona? É que ela tinha todo o direito de chorar, de sofrer. Ela tinha todo o direito de chegar ali para o seu marido e declarar que não estava nada bem, que o menino tinha morrido, que ela estava precisando de ajuda. Ela era uma mulher de posses, ela era uma mulher de influência. Ela tinha como chamar qualquer pessoa, qualquer ali um dos sacerdotes médicos para atender a necessidade da vida do seu filho, que estava já ali, morto em óbito. Mas ela chega para o marido e ela diz: Shalom, está tudo em paz. E mais tarde, diante de Geazi, ela diz a mesma coisa: Shalom, tudo está em paz. Tem traduções que traduzem isso como vai tudo bem. Alguém tem aí essa tradução? Vai tudo bem? Olha aí a quantidade, Vai tudo bem. E não estava nada bem. Mas além de estável, aquela mulher ela era uma mulher completa. Diante da sua maior dor, ela conseguiu declarar que tudo estava bem. Quando a nossa alegria está condicionada às situações, nós somos extremamente vulneráveis. Quando a nossa alegria está condicionada às situações, as dores têm o poder de nos paralisar. As dores têm o poder de nos estagnar. As dores têm o poder de roubar essa alegria de nós. Mas quando a nossa alegria está voltada a Cristo, mesmo diante das dores, nós permanecemos completos. Nós permanecemos com um sentimento de plenitude. Nós permanecemos estáveis. Sabe, queridos, Shalom, a palavra paz, diz respeito a esse estado de completude. E quando a nossa alegria está em Cristo, o Shalom vem sobre as nossas vidas. E sabe o que é um dos significados desse contexto aqui, a palavra Shalom? Nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Quando a nossa alegria está em Jesus, nada quebra nas nossas vidas, nada falta nas nossas vidas e nada sai do seu devido lugar, porque a Bíblia nos diz que Jesus mantém todas as coisas em seu lugar.
A Bíblia nos diz que Ele detém o domínio de todas as coisas e Ele mantém todas as coisas, trazendo aqui para uma linguagem mais atualizada, no seu devido lugar. Isso é completude. Isso é o shalom de Deus em nossas vidas. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar, mesmo diante de situações difíceis. Mesmo diante de dores, mesmo diante de adversidades. E eu quero profetizar sobre a sua vida que nesse ano de 2022, mesmo que você passe por dores, mesmo que você passe por lutas, é bíblico, no mundo nós teremos aflições, mas nós precisamos ficar com a segunda parte do versículo: tenha um bom ânimo, porque eu venci o mundo. Eu quero profetizar sobre a minha vida e sobre a sua vida o shalom de Deus. Nada vai quebrar, nada vai faltar e nada vai sair do lugar, porque uma vez que a nossa alegria estiver voltada para Cristo, Cristo detém todas as coisas sob seu poder. Cristo detém todas as coisas e mantém todas as coisas no seu devido lugar. Decida viver uma vida de alegria. E eu quero meditar com você aqui no versículo 27. Contudo, assim que chegou ao monte diante do homem de Deus, prostrou-se aos seus pés. Geazi aproximou-se para erguê-la, mas o homem de Deus lhe pediu: deixe-a em paz, porquanto seu coração está muito angustiado. Mas Yahvé não quis me revelar o motivo dessa terrível aflição. Então ela desabafou: porventura eu pedi ao meu Senhor algum filho? Eu não te roguei para que não me enganasse? No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge os teus lombos, prepara-te, pega o cajado na mão e vai. Nós vamos ler até aqui e meditar nesses trechos. Queridos, essa alegria não é uma alegria insensível. Essa alegria inabalável não vai nos conduzir a nos tornarmos pessoas insensíveis. Não é sobre super-humanos. Ai, agora eu sou crente, eu tenho que ser alegre, eu sou uma super mulher, eu sou um super homem, nada vai me atingir, nada vai me tocar, eu não vou ter dias difíceis. Não é isso. Mas uma vez que os nossos olhos também estão voltados para Jesus, nós aprendemos, sabe a quê? Nós aprendemos que a tristeza até pode surgir em nossos corações. Os dias difíceis até podem surgir em nossas vidas, mas eles não vão nos sucumbir. Eles não vão nos matar espiritualmente e emocionalmente. Porque a nossa alegria está direcionada à fonte correta. E não é sobre insensibilidade. Sabe por quê? Porque essa mulher também nos ensina que nós precisamos abrir os nossos corações para as pessoas certas. Tenha um Eliseu na sua vida. Alguém que você confia. Essa mulher não falou para o seu marido. Essa mulher não falou para Geazi. Mas quando ela chega diante do profeta, ela desaba. Porque nós não precisamos ser super-homens e super-mulheres. O que é que Eliseu falou? Deixa essa mulher em paz, porque o coração dela está muito aflito, está muito angustiado. Eliseu, em toda a sua sensibilidade espiritual, sabia que, humanamente falando, alguma coisa tinha acontecido para deixar aquela mulher entristecida. Mas aquela mulher lançou-se aos pés da pessoa correta. A Bíblia nos diz que quem se isola busca seus próprios interesses e atrai sobre si coisas ruins. Não é sobre você viver isolado, nós precisamos ser corpo. Gente precisa de gente. Pessoas precisam de pessoas. Nós fomos criados para relacionamento. E as pessoas em quem você mais confia, os seus confidentes, os seus melhores amigos precisam estar aqui dentro.
Sabe por quê, meu querido? Porque aqui nós recebemos o mesmo ensinamento. Porque aqui nós somos treinados, preparados com os mesmos princípios. Porque aqui nós recebemos as mesmas orientações. Não busque fora de casa o que Deus já preparou para você dentro da sua casa. A leitura bíblica de alguns dias atrás falava sobre a tristeza de Deus, porque percebeu no povo a atitude de sair da mesa da casa de Deus, de sair da mesa ali de Israel para buscar alimento em outras mesas. Não tente buscar lá fora o que a gente já tem aqui dentro, não. Igreja é corpo, igreja é família. Igreja é comunhão, igreja é amizade. Mas aprenda a chorar aos pés das pessoas corretas. E aqui também está implícito um princípio que eu quero falar para você. E já passando adiante aqui na nossa mensagem. A alegria, essa alegria inabalável, sabe que existem situações que só Cristo pode resolver. Essa mulher, ela recorreu ao profeta que era a figura de Deus nos seus dias. E ela contou para ele, ela abriu o seu coração para ele, ela desabafou diante do profeta. Porque ela sabia que só o profeta, através do poder do Senhor, poderia resolver a sua situação. E em terceiro e último lugar, uma alegria que não se abala. Ela não está limitada ao que ela vê no presente, no momento, no hoje. Se a alegria daquela mulher tivesse limitada ao que ela estava vendo no momento, ela estaria condicionada a uma dor, a uma tristeza terríveis por causa da morte do seu filho. Mas essa estabilidade, essa completude, essa satisfação vem porque dentro dela ela era completa, estável, satisfeita. E ela declara isso. Ela verbaliza: tudo está bem, vai tudo bem. A Bíblia nos diz, meus queridos, que a boca fala aquilo que está no nosso coração. Até aquela musiquinha, né, infantil, pororó, a gente declara: a boca fala aquilo que o coração está cheio. A boca fala, a boca verbaliza o que há em nosso coração. E eu quero te ensinar algo que eu tenho aprendido a duras penas. Existe poder nas nossas declarações. Existe poder no que nós abrimos a nossa boca para declarar. Então, no ano de 2022, policie a sua boca. E eu não estou aqui só falando de fofoca, de disse-me-disse. Isso aqui já é assunto para outra mensagem. Eu estou falando do que você profetiza, declara sobre si, sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre o seu salário, sobre os seus filhos, sobre a sua família. Há poder nas nossas declarações. Olha o que aqui diz Provérbios 18, 20. Abra sua Bíblia, por favor. Provérbios 18, 20. Irmão, vamos fazer um negócio? No 3, vocês vão dar um grito aí de glória a Deus para acordar todo mundo que está cochilando. 1, 2, 3. Mais alto. 1, 2, 3. Fica acordado em nome de Jesus. Provérbios 18, 20. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. Gente, olha que coisa profunda. Isso aqui não está só restrito a alimento, humanamente falando, não. Em outras palavras, está dizendo que aquilo que a gente declara é o que vai satisfazer o nosso estômago. Trazendo aqui para algo mais profundo, aquilo que a gente declara é o que vai vir sobre nossas vidas. Olhem só o poder da declaração. Do fruto da boca enche-se o estômago do homem. O produto dos lábios o satisfaz.
Gigi, você está fora de contexto. Tô não, bênção. Ó aqui. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. A palavra está falando aqui sobre a língua, sobre as nossas palavras. Do fruto da nossa boca vai comer o nosso estômago. Então, o que você está declarando sobre a sua vida, meu querido, sinto muito, é o que vai acontecer. Então, comece a declarar bênçãos. Comece a declarar a palavra. Olha só o poder da declaração aqui na vida dessa mulher. Tava o mundo caindo na cabeça dela, mas vai tudo bem, shalom. Fique em paz. Você pode olhar para o seu irmão e dizer shalom. Fique em paz. De novo, shalom. Fique em paz. Eu quero te desafiar nesse ano a começar a declarar dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, a palavra de Deus. Ore a palavra. Às vezes a gente tem dificuldade de orar, de passar tempo em oração, porque a gente não usa as ferramentas que já nos foram dadas. Meu irmão, abra Salmos e comece a orar Salmos para você ver que rebuliço santo vai acontecer na sua vida espiritual. Abra a palavra e comece a orar Provérbios. A Bíblia está cheia. Nós precisamos começar a usar de maneira inteligente a palavra de Deus. Declare a palavra. Há poder na sua declaração. Deixa eu te falar uma coisa. Muitas das nossas declarações em momentos difíceis vão definir o que nós iremos viver após esses momentos difíceis. Se nós viveremos graça, favor, ou se nós continuaremos ali condicionados a dificuldades por causa da nossa falta de sabedoria no nosso falar. Comece a declarar a palavra. Momentos difíceis, momentos de adversidade muitas vezes são testes. E será que nós seremos provados, aprovados ou reprovados? Diante do que declaramos, diante do que verbalizamos. A boca fala do que está cheio o coração. Nós precisamos declarar a palavra do Senhor em nosso cotidiano. E talvez você tenha chegado aqui buscando em Deus uma palavra de ânimo, buscando em Deus uma palavra de consolo. O ano começou a começar, a gente ainda está com essa energiazinha assim, né? Esse negocinho no ar bacana. Ai, ano novo, tudo novo. Mas talvez você tenha vindo de um ano tão difícil que você ainda olha assim para você e você percebe as marcas que o ano passado lhe deixou. Ou talvez uma situação de dor que iniciou ano retrasado, ano passado, está te acompanhando até hoje. E essa alegria, como eu já falei para você, não é uma alegria insensível. Jesus, a nossa alegria, se importa com as nossas dores. Jesus, a nossa alegria, se importa com as nossas dificuldades, as nossas faltas, as nossas fraquezas. Mas fazendo uso e nos apropriando do que nós acabamos aqui de declarar, eu quero que você mentalize agora a situação que você está vivenciando, que não está de acordo com o que você planejou que estivesse. Feche aí os seus olhos e mentalize. Isso aqui não aconteceu do jeito que eu queria que acontecesse. Isso aqui está me trazendo dor, isso aqui está tirando a minha paz, isso aqui está roubando a minha alegria. E ainda de olhos fechados, eu quero que você erga a sua mão o mais alto que você puder. De olhos fechados, você declare em alto e bom som: vai tudo bem. Declare mais alto: vai tudo bem. E agora eu quero profetizar que em breve você vai declarar que vai tudo bem e vai estar tudo bem de verdade. Em breve você vai declarar que está tudo bem e estará tudo bem de verdade. Porque Deus é Deus de vales, mas Deus também é Deus de montanhas. Versículo 28, versículo 29.
No mesmo instante, Eliseu ordenou a Geazi: cinge teus lombos, prepara-te, pegue o teu cajado na mão e vai. Se encontrares alguém pelo caminho, nem cumprimente. Se alguém te saudar, nem responda. Assim que você chegar, deposite o meu cajado sobre o rosto do menino. Porém, a mãe do menino exclamou: tão certo como vive o Senhor e tu vives, juro que se você ficar aqui, eu não retornarei aos meus. Então, ele decidiu acompanhar a mulher até sua casa. Contudo, Geazi chegou primeiro e colocou o cajado sobre o rosto do menino sem vida. Mas ele não disse uma palavra, nem reagiu de forma alguma. Geazi saiu correndo de volta e encontrou-se com Eliseu no caminho e exclamou: mestre, o menino não volta a si. Quando Eliseu chegou à casa da sunamita, o menino estava deitado morto e estendido sobre a sua cama. Ele entrou, fechou a porta e orou a Yahvé, o Senhor. Em seguida deitou-se sobre o menino, encostando sua boca à boca do menino, seus olhos sobre os olhos do menino. E as suas mãos repousaram sobre as mãos do menino. Enquanto se debruçava sobre ele, o corpo do menino foi se aquecendo. O milagre acontece a portas fechadas. A alegria inabalável, ela é forjada e ela surge em nós, não é nos momentos de plenitude e bonança não. Porque a alegria inabalável, eu já falei para vocês, é um exercício de fé, é uma decisão. O milagre de uma alegria que não se abala acontece a portas fechadas, em momentos de adversidade, dores, quando ninguém vê, mas Deus está operando. Mas Deus está fazendo. E esses momentos eles vêm para que a gente aprenda que Cristo e somente Cristo deve ser o motivo da nossa alegria. E queridos, existe uma profundidade tão grande aqui nesse trecho. E o Espírito Santo nos revela a palavra de forma tão latente. O menino estava morto, sem vida. Eliseu chega e ele se deita sobre o menino. Olho, olho, boca, boca, mão, mão, corpo, tronco, tronco. E o corpo do menino começa a reagir. O corpo do menino começa a ser aquecido. Eliseu sobrepõe o corpo do menino. Imagine aí na sua mente uma criança e um adulto debruçando-se sobre ele. Sobrepõe, cobre, é maior. Para todas as áreas de dor em nossas vidas, eu declaro que a graça do Senhor, que é a nossa alegria, debruçará sobre nós. Vai sobrepor, vai cobrir e vai fazer com que reaja, vai fazer com que volte a viver, vai fazer com que aqueça de novo o que já estava frio, o que já não tinha mais vida, o que já era considerado morte, o que já era considerado sem solução. O Senhor é poderoso para vir e sobrepor. O Senhor é poderoso para vir e superabundar. O Senhor é poderoso para vir e colocar vida sobre morte e gerar vida e gerar reação e gerar novidade. Amém? Aleluia! Apesar da dor sentida, aquela mulher recorreu a Eliseu porque ela sabia que Deus podia resolver o seu problema. A Bíblia não expõe, mas eu tenho plena certeza de que essa mulher só correu para Eliseu porque ela tinha esperança. Nós precisamos nutrir em nós a esperança, e uma esperança que gera alegria. E o menino ressurge. Versículo 35, Eliseu levantou-se e começou a caminhar pelo quarto de um lado para o outro. Depois subiu na cama, estendeu-se sobre o corpo do menino. Mais uma vez, o menino espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Eliseu chamou Geazi e o mandou imediatamente chamar a sunamita. Quando ela chegou, Eliseu disse: toma teu filho. Ela entrou,
prostrou-se aos seus pés, curvando-se com o rosto rente ao chão. Em seguida, pegou o filho e saiu. Sabe, queridos, Salmos 27, 13 nos diz que nós ainda contemplaremos a bondade do Senhor na terra dos viventes. Nós amamos esse versículo, né, Ximenes? A gente sempre declara esse versículo quando nós nos deparamos com dificuldades. Nós ainda contemplaremos a bondade do Senhor sobre a terra dos viventes. E nós já temos contemplado a bondade do Senhor sobre a terra dos viventes. Mas eu creio, declaro e profetizo que em áreas específicas de nossas vidas, que humanamente falando nós temos motivos para não nos alegrar, mas espiritualmente falando, a partir de hoje nós iremos nos alegrar, porque a nossa alegria está no Senhor. E uma vez que nós direcionarmos a nossa alegria para o Senhor nos fará contemplar a sua bondade também sobre essas áreas específicas de nossas vidas, ainda na terra dos viventes. E em último lugar, eu quero convidar o Ministério do Louvor para subir aqui. Eu quero falar para vocês sobre ressurreição. Não somente ressurreição de planos, não somente ressurreição de projetos, não somente ressurreição de coisas que foram geradas por Deus. O menino foi gerado por Deus. O menino foi dado à mulher sunamita por causa de uma palavra que veio do Senhor e foi transmitida através de Eliseu. E talvez hoje na sua vida você se encontre com áreas mortas que outrora estavam vivas e que elas provêm do Senhor. E eu creio que vai voltar a viver esse ano. Eu creio que o Senhor vai gerar em você, que o Senhor vai fazer em você, na sua casa, no meio dos seus, no seu trabalho, na sua família, vai haver ressurreição. Ressurreição de planos, de sonhos, de ministérios, ressurreição. Mas a mais importante ressurreição que nós precisamos atentar é porque um dia, ainda que hoje nós estejamos padecendo dores, ainda que hoje nós estejamos passando por situações delicadas e períodos difíceis, um dia nós iremos ressurgir e ascender aos céus por causa do que Cristo já fez. E assim como essa mulher foi até Eliseu porque ela tinha esperança em coisas futuras que ela poderia ver, que ela poderia sentir, que ela poderia viver, que iriam acontecer. A nossa esperança precisa, sobretudo, estar um dia Cristo voltará, um dia Cristo virá nos buscar, um dia nós também iremos ressurgir e nós iremos morar no céu com Jesus. Essa precisa ser o centro de toda e qualquer mensagem anunciada. E meu querido, tem duas coisas. Se a salvação de uma vida não gera mais em você alegria, não gera mais em mim alegria, nós precisamos mudar de novo os nossos valores urgente. E em segundo lugar, se a notícia do retorno de Cristo não gera em nós alegria, nós também precisamos mudar os nossos valores e os nossos princípios urgentemente. E eu poderia falar sobre muitas coisas ao final dessa mensagem, mas o Espírito me impeliu a falar sobre o retorno do Senhor, sobre a esperança futura de uma ressurreição, porque essa é a nossa alegria. Jesus é o motivo da nossa alegria. Jesus é a razão que faz nascer em nós uma alegria que não se abala, uma alegria que não se condiciona às situações, uma alegria que não é alimentada pelo que se vê, uma alegria que não está restrita à situação aparente, que não está condicionada à lógica humana. Jesus já nos foi dado e Ele é o maior motivo da nossa alegria. E assim como esse menino ressuscitou, um dia a ressurreição espiritual virá sobre nós e nós iremos morar com Jesus.